Salve galera, beleza? Vamos para a nossa aula e eu começo com uma pergunta. A família real veio passar férias no Brasil? Sim ou não? Pensa aí. Não, né? Não veio. Claro que não. A família real não veio passar férias no Brasil. Então o que a família real veio fazer no Brasil? Você sabe? A família real, ela vem para o Brasil em 1808 por um motivo ligado à Europa. Ligado ao nosso amigo Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte que vai se tornar, portanto, o grande ditador, digamos assim, né, da França, após todo o movimento da Revolução Francesa. Lógico que aí você vai estudar a Revolução Francesa, vai entender o que acontece, mas Napoleão, ele era inimigo político da Inglaterra. E a Inglaterra, ela era aliada política de Portugal. Logo, Napoleão acaba sendo inimigo de Portugal. E Napoleão estava no processo de conquista da Europa. Ele queria conquistar o mundo, tipo Pink, o cérebro. O que vamos fazer hoje? Vamos conquistar o mundo. Pois é, Napoleão queria conquistar o mundo. O sonho de Napoleão era dominar tudo. Dominar, sobretudo, a Inglaterra. Mas aí tinha que dominar os outros países antes. Então, Portugal já havia dominado a Espanha e estava com a sua tropa em direção a Portugal. Quando ele está em direção a Portugal, o que vai acontecer? Dom João VI, a corte portuguesa, resolve fugir de Portugal, galera. Eles não vieram passar férias, eles vieram fugidos de Napoleão Bonaparte, com apoio, né? Eles fugiram com apoio da Inglaterra, que era aliada de Portugal à época. Muito bem, nesse processo todo, logo quando Dom João VI chega ao Brasil, em 1808, em Salvador, ele vai declarar a abertura dos portos. Veja que isso é muito importante. Ele vai declarar a abertura dos portos às nações amigas. Nações amigas, sobretudo, a Inglaterra. Por que isso? Por que ele faz a abertura dos portos? Simples. Portugal, como o Brasil era colônia de Portugal, o Brasil fazia comércio com Portugal. Era exclusivo. Então, tudo que saía da colônia tinha que ir para Portugal ou fazer o triângulo com Angola. Mas, basicamente, as mercadorias brasileiras eram obrigadas a passar por Portugal, tinha o controle do porto português. Então, o que acontece quando se dá a abertura dos portos? Você, então, quebra esse exclusivo, quebra essa exclusividade com Portugal, de fazer, então, o comércio. E o motivo em si é que não tinha como a família real estando aqui mandar os produtos para Portugal para depois ir para outros lugares. Então era mais fácil fazer a abertura dos portos para as nações amigas. Que nações eram essas? Basicamente a Inglaterra. Então, nesse processo de abertura dos portos, os comerciantes brasileiros começam a ganhar certa autonomia. Pode-se dizer que aí a ideia da colônia já vai acabando. O Brasil vai deixar de ser colônia, segundo muitas narrativas históricas, a partir dessa abertura dos portos. Com isso também, com a vinda da família real, a gente vai ter a abertura do Banco do Brasil, a criação do Jardim Botânico, ou seja, várias coisas que a família real vai estimular aí o crescimento no Brasil. E em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Aí sim, de fato, acaba a ideia de um Brasil simples colônia. Pelo contrário, agora a colônia está até muito mais poderosa do que a própria coroa. E aí a vinda da família real muda substancialmente essa condição do Brasil. Vai haver também uma disputa nesse período na tentativa de ocupar a região conhecida como província da Cisplatina, onde hoje fica o Uruguai. Há uma disputa política que vai continuar aí com Dom Pedro I, quando ele assume, portanto,
com o primeiro reinado, quando se dá a independência do Brasil. Ainda na conjuntura da vinda da família real, é importante destacar a Revolução Pernambucana. Qual o contexto? Parte dos pernambucanos estavam descontentes com os controles, com o aumento de impostos colocados pelos lusos. Os envolvidos, a elite local e os indivíduos pobres, livres, né, portanto, mas pobres. O objetivo deles era a proclamação de uma república em Recife. Então a gente tem aí, né, a força de Pernambuco, a força dessa província que queria autonomia também, não queria mais se submeter à cobrança de impostos que vinha por parte da coroa, que agora estava situada no Rio de Janeiro. Os principais nomes: Domingos Jorge Martins, José Barros de Lima, Padre João Ribeiro e Cruz Cabuga. Eles vão chegar até a criar um governo provisório, mas logo vão sofrer intervenções e vão ter aí esse governo destruído. A Revolução Pernambucana de 1817, ela também é muito importante no sentido de que ela vai ser aí base de outras revoluções, mas sobretudo da Confederação do Equador de 1824, já aí marcando o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I. E outro ponto importantíssimo é que essas revoltas elas tinham lideranças de padres, né? Muitos até chamavam essas revoluções ou revoltas como revoluções ou revoltas lideradas pelo clero, portanto, revoltas ou revoluções do clero, né? Então é interessante a figura dos padres aí marcando essas lutas, essas revoluções. Como então a colônia estava muito mais forte do que a coroa, do que Portugal, porque a família real estava aqui, e Napoleão já não fazia mais perigo a Portugal, então vai surgir em Portugal uma revolução em 1820, presta bem atenção nisso, que é a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto, tocada, portanto, por quem ficou ali na conjuntura ainda resquícios da corte, comerciantes, já com visões mais abertas do mundo, eles fazem esse movimento de revolução por basicamente três coisas. A primeira, a criação de uma constituição nova para Portugal, na tentativa aí da criação de uma monarquia parlamentar parecida com a da Inglaterra. Outro ponto era a volta da corte para se dar todo esse movimento. E um terceiro e mais importante aí para a gente é que eles queriam um processo de recolonização do Brasil. Então havia uma tensão em Portugal e no Brasil de quem manda em quem. Quem é que manda em quem? É Portugal que manda no Brasil ou é Brasil que manda em Portugal? Porque, na verdade, como a coroa estava aqui, Dom João VI estava aqui, quem manda em quem? Quem tem mais poder? O Brasil acabava tendo mais poder realmente. Então era a, entre aspas, colônia mandando na metrópole. Então, essa Revolução do Porto vai pedir aí medidas recolonizadoras. E isso, gente, vai dar um impacto gigantesco para os movimentos de independência no Brasil. E aí o escolhido dentro desses movimentos de independência, de resistência, para evitar, portanto, o fechamento dos portos, a volta à condição de colônia, o exclusivo comercial com Portugal, as elites à época, basicamente no Brasil, os comerciantes, o Partido Brasileiro, vão olhar para a figura de Dom Pedro I, que fica no Brasil quando Dom João VI volta para Portugal, né, em função da revolta em 1820, mas ele deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente. Então,
essas elites brasileiras olham para Dom Pedro como uma figura capaz de evitar a divisão do país, evitar então que acontecesse no Brasil como aconteceu nos outros países de colonização espanhola, então que foram se dividindo e formando países independentes, né? Então você tem Argentina, Bolívia, Equador, então vão formando aí Uruguai, Paraguai, repúblicas independentes. Então eles olham para a figura de Dom Pedro I como capaz de evitar essa divisão, e há toda uma pressão com relação à figura de Dom Pedro I para que ele assuma, portanto, o processo de independência do Brasil. As elites agrárias e o Partido Brasileiro levam isso à frente, recolhem várias assinaturas, e no dia 9 de janeiro, Dom Pedro I, que havia sido convocado para voltar para a corte portuguesa, justamente para mostrar que o Brasil voltaria a ser colônia de Portugal, ele se recusa. Ao se recusar, ele vai no dia 9 de janeiro fazer a declaração do Fico. E em função disso, portanto, vem todo o movimento da independência. Essa obra aí, esse quadro do Pedro Américo que você vê, lógico, é uma releitura, não foi bem assim, ele estava numa mula, Dom Pedro I, subindo o litoral, estava com roupas de cavalgar, não com essas roupas, os dragões aí, né? Os dragões que são esses soldados não estavam desse jeito. Isso é uma releitura posteriori, mas mostra então o poder desse movimento, o poder da independência do Brasil, que é assunto das próximas conversas, tá certo? Um grande abraço, até mais.